Tá. Então, pessoal... Então, pessoal, mais uma vez, bom dia a todas, a todos e todos. Estamos vivendo o 9º dia do nosso Conselheiro Vivo 2023. Hoje um dia muito especial, de muita alegria, um dia muito esperado. Estamos recebendo aqui, eu já pedi que vocês acolhessem com salva de palmas, a secretária de Cultura do Estado do Ceará, Luísa Sela. O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro. A gente acolhe, agradece e fica muito feliz com a presença de vocês dois. Espero que vocês sintam, esse calor de Quixeramobim. A Luísa já é acostumada, secretário, mas você baiano também, com certeza, já deve ter esse sol e esse calor acostumado aí na sua rotina. Para um momento muito especial, de assinatura de um protocolo de intenções, em que a gente vai fortalecer a relação institucional entre o governo da Bahia e o governo do Ceará nessa preservação da salvaguarda da memória de Antônio Conselheiro e do povo guerreiro de Canudos. Comigo, nesse momento, também participam o secretário de Cultura e Turismo de Quixeramobim, Neto Moraes. Participa também o professor Luiz Paulo Neiva, que é diretor do campus avançado da UNEB, na Bahia, em Canudos. E também o professor Neto Camorim, representando a ONG FANAC. Daqui a pouquinho a presidenta Nayara Ribeiro também está chegando para compor conosco. Sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar essa roda de conversa, nós vamos ter apresentações artísticas aqui, de artistas aqui do nosso município. A gente já queria começar convidando o performer Francisco para uma apresentação. Então, vamos iniciar.
Parabéns, Francisco. Muito obrigado. E para a gente dar sequência, eu já gostaria de convidar o poeta Gessélio, ele que é nascido em Quixeramobim, aqui em Quixeramobim, professor especialista em História e Geografia, né, toca violão e músico também, escreve poesias, poemas e cordéis. Gessélio, seja bem-vindo. Pode ficar à vontade. Vida severina. De muitas vidas severinas e devagar pelo sertão. Não sei se mudas essa sina ou só sucumbe o cidadão de muitas vidas severinas e devagar pelo sertão. Será que mudas essa sina ou só sucumbe o cidadão? Por meio então deste poema, podemos ver o sofrimento de um povo pobre de dar pena. Fez João Cabral o seu lamento. Um retirante nordestino se deslocou internamente, buscou mudar o seu destino e rastejou como serpente. E deparou-se com a amargura de um povo pobre ou castigado. Não sei se a culpa é a secadura ou se o homem é o culpado. Jamais castigos tão medonhos se tinha visto em um lugar, pois se ficar, fico tristonho, o melhor jeito é regressar. E foi, submetendo-se a fazendeiros e agropecuaristas afamados. Buscava então por um emprego no qual jamais foi aclamado. Podia encontrar na caminhada morte e cidades vazias. Dava desespero em não ver água, até o rosário sumiria. Mar que era difícil de alcançar, pois o que se tinha era tristeza, lidar com mortos para lucrar. Se quis botar o pão na mesa, explicou Zé também Severino e disse ao retirante: há uma luz, que nasceria um menino, e pôs-se a fé em Jesus e disse: a vida está lá na frente, só resta nós conhecer.
que se formos todos persistentes, um dia o Nordeste vai vencer e viva a esperança. Gessélio Coutinho, poeta do sertão. Muito obrigado, Gessélio, parabéns pelo seu trabalho. O Gessélio, que já é um parceiro aqui da casa de Antônio Conselheiro. E aí, agora a gente já pode começar a dar sequência, né, à nossa roda de conversa. Essa roda de conversa pensada com a temática Ceará e Bahia, tramas de Quixeramobim a Canudos, justamente para a gente aprofundar essa relação que já existe, né, que já permite algumas conexões. Então, hoje nós temos aqui, né, de forma muito especial, secretários, além de representantes aqui do município de Quixeramobim, nós temos representantes de São José do Rio Pardo, né, da Casa de Cultura Euclides da Cunha, que vem desenvolvendo também um trabalho muito bonito, muito sensível naquele município, e, através da Ana Paula, recebemos aqui uma comitiva dessa cidade, que tem essa relação muito grande com Antônio Conselheiro, com Euclides da Cunha e com essa memória, e a qual também a gente acolhe com muito carinho. E estamos recebendo também uma comitiva muito querida, de amigos já de longas datas, de Canudos, né, o professor Luiz Paulo Neiva, já vejo aqui também o Roberto Gama, né, e já temos, inclusive, colegas de Canudos que estão nas escolas nesse momento, realizando oficinas. Então, nós temos colegas que estão em escolas na cidade, na zona rural, e que durante todo o dia estarão percorrendo aqui a cidade, nessas formações, nessa oficina, porque o Conselheiro Vivo ela acontece também, e principalmente no chão da escola, levando formação, debate, discutindo essa temática tão importante nesses espaços também tão importantes. E para a gente dar início a esse momento, eu gostaria de convidar o professor Neto Camurim, né, para experimentar um pouco, contar um pouco, né, da sua experiência na gestão, nessa vivência com a cidade de Canudos, a partir da sua docência aqui em Quixeramobim. Professor Neto, você que faz parte da UNGFANAC, eu contava para o secretário Bruno, como você tem sido um ponto focal dessa relação, né, estabelecendo nessas parcerias e sendo aí um vetor, né, de conexão entre Quixeramobim e Canudos. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, todas e todes. Abraçar e saudar em nome aqui da nossa secretária Luísa, a única mulher que está aqui na mesa, mas vai já chegar outra, a nossa presidente Nayara, ela vai ficar também nesse espaço. Vou fazer só uma fala aqui para contextualizar um pouco esse momento. Saudar em nome da Luísa todos que estão aqui na mesa, Bruno, Luiz Paulo, Pedro Igor e Neto Moraes, secretário de Cultura aqui de Quixeramobim. De fato, eu não era do antigo MAC de Quixeramobim, porque nem morava aqui na cidade, mas depois que vim morar aqui em Quixeramobim, né, sou aqui do município vizinho, Banabuiú, e vim morar aqui na cidade, mas escutava muito dizer assim, nós somos conselheiristas, porque o pessoal de 97, que foi para o centenário, né, dizia muito isso, e eu também, né, assim, não tinha ido naquele contexto, estava chegando aqui, como eu falei ontem, em 93, na época da Romaria da Terra, que vão falar sobre o conselheiro. E esse nome conselheirista, né, durante 10 anos eu fiquei assim, pensando, porque passaram-se 10 anos de 97 a 2007 para ter gente de Quixeramobim em Canudos, né? E se tiver alguém de Canudos para cá nesse período, talvez venha fazer alguma pesquisa e tal, mas não teve uma conexão com alguém daqui, assim, diretamente do movimento em Quixeramobim. E quando foi em 2007, depois do espetáculo Sertões, eu fui a Canudos pela primeira vez, né? O Fifi nos perdeu, né, no caminho para Canudos, né? Nos percursos do conselheiro, nos perderam, levaram para Belém de São Francisco, saímos em Barra de Tarraxil, Luiz Paulo, saímos quase em Xorroxó, foi a garota rota, mas chegamos lá em Canudos. E eu tive assim, uma impressão, assim, a primeira vez que eu entrei em Canudos, não tinha nem sequer ainda o asfalto, né? Luiz Paulo, nos seus escritos, ressalta muito isso, que Canudos precisa muita coisa, é um município ainda muito pobre, né? O DH muito baixo, né? O Estado brasileiro deve muito, porque nunca reparou, de fato, o que fizeram e que faz ainda com o povo de Canudos e com o sertanejo do semiárido brasileiro, que precisa tanto de políticas públicas. E aí, Bruno e demais aqui presentes nesse momento tão importante, eu fiquei pensando, cadê? Mas eu sou conselheirista, o pessoal dizia. Mas eu comecei a perguntar, mas se a gente vai a conselheirista, a gente não vai a Canudos, não está lendo sobre Canudos, não se reencontra para falar sobre Canudos?
E aí passaram-se 5 anos depois da minha primeira vez em Canudos, em 2012, né? Luiz Paulo deve lembrar disso, o Lequinho, quem estava naquele dia na Romaria de Canudos em 2012, depois da apresentação do espetáculo Melelego, que o Carlos Carneiro apresentou lá no palco lá do Teatro do Memorial Antônio Conselheiro de Canudos, eu fiz uma provocação assim, ó, eu estou vindo aqui a Romaria de Canudos pela primeira vez. E eu queria fazer aqui uma provocação, ou quem sabe um pacto com vocês. Que tal, estava eu, a primeira vez em Canudos, da Romaria, né? Eu, Paulo Simeão, Elistene e João Paulo Barbosa. A gente foi de carona com o Paulo, de carro. E eles disseram assim, eu queria fazer uma provocação e também um convite, ou quem sabe um pacto. Que nós estamos vindo a Canudos para a Romaria, que é um evento, Romaria de Canudos, um evento que acontece há 35 anos já, coordenado principalmente pelo IPMC, como outros parceiros, o NEB e outros movimentos da cidade. E eu disse assim, que tal nós estamos vindo agora para a Romaria e que vocês estejam lá no evento Conselheiro Vivo de 2013? Pois não é que o povo veio? E que de lá para cá nós temos ido todo ano, tirando a pandemia que nos tirou, nós estamos em Canudos com 5, 10, 15, e a partir de 2015 o Brasil freta o ônibus pela Brasil Tour, que nós brinca com ele, né? Freta um ônibus para a gente ir, estamos na Romaria de Canudos, e que de lá para cá também, todo ano tem gente de Canudos aqui. Se é uma comitiva maior ou menor, isso para nós não é o mais importante. O importante é que tem alguém de Canudos fazendo atividade, participando dos nossos eventos, como a gente vai para lá também na Romaria de Canudos. Pelo menos uma vez por ano tem essa relação. Só que aí, por interesse mesmo pessoal, né, foi um fato assim tão interessante que em 2014, no ano da Copa do Mundo, eu disse assim, eu vou passar 15 dias da minha férias em Canudos. E comecei, a partir da minha férias de 2014, inventei de peregrinar um pouco da história. Eu quero conhecer os caminhos que o Conselheiro andou no Sertão Baiano. E de 2014 a 2019, retomei agora em 2022, porque a pandemia, né, 2020, 2021, né, a gente não foi. Tenho percorrido o Sertão Baiano e Sergipano, por onde o Conselheiro peregrinou, construiu as suas obras. E tenho pensado muito, a partir de Canudos, e aí ampliar esta relação entre Canudos, né, a Bahia e o Ceará, a partir do Conselheiro. Porque, Luísa, assim, não tem sido uma tarefa fácil, apesar de Conselheiro ser uma data já no calendário estadual, mas não é fácil nem vender pauta em jornal, muitas vezes, para falar de Conselheiro aqui no Ceará, em alguns ambientes, em alguns espaços de imprensa. O Roberto chegou aqui há pouco tempo e relatou um fato, que como o nosso trabalho é difícil, porque se não fosse também esse trabalho de formiguinha da sociedade civil, né, a gente sabe que os interesses políticos diversos e as opções políticas de cada gestor é diferente, né, e esse movimento, ele tem, durante esses 19 anos que ele retomou, não parou nem sequer um ano. Teve ano que teve uma oficina com João Pedro aqui nesta casa, antes dela ser reformada, mas teve alguma atividade do Conselheiro Vivo. Se hoje nós temos outros parceiros, Aquiletras, SESC, o governo do Estado, IDM, através do IDM, as casas de saberes de Quixadá, Cega Deral, de Xeramobim, Antônio Conselheiro, o SEBRAE, né, o próprio FANAC, outros parceiros importantes que temos somado, mas é fruto da história do que o MAC começou lá nos anos 90. Que eles foram estudar fora, buscar outros espaços, e a gente retomou aqui, em respeito a essa história do que esse conselheiro teve, e tem, e deve ser repensado e reconstruído de outros espaços, que nós queremos, neste momento, né, com muita alegria, quero dizer, e com muita responsabilidade política, porque quem está na gestão não é fácil, eu sei disso, né, a gente passa pelos cargos, né, e as vontades políticas de cada gestor seguem, e às vezes não é o que a gente quer. Mas tem um momento que está aqui o secretário da Bahia, do Estado, secretário de Estado de Cultura da Bahia e do Ceará, para a gente pensar juntos um espaço que possa pensar em políticas públicas permanentes, que dialogue, que tenha grupo de trabalho, que possa pensar em ações políticas culturais
que envolva esses dois estados, a partir de Quixeramobim e Canudos. Para nós, enquanto sociedade civil, isso é muito importante, né? Então, esse é um momento assim, histórico, simbólico, importante, mas que ele seja o passo do primeiro que nós vamos tentar dar com propostas viáveis, concretas, que depois a gente vai apresentar aqui, tá bom? Obrigado. Torcer muito que essa integração aconteça, que é um desejo, é um interesse coletivo, não é meu, não é da nossa ONG, mas agora uma provocação para os governos do estado da Bahia e do Ceará, que enquanto gestores, que enquanto governos, junto com a sociedade civil, escutando os agentes culturais diversos, como sempre tem feito aqui no Ceará e na Bahia, eu acredito que sim também, que a gente possa caminhar nessa integração Quixeramobim Bahia, do espaço que o conselheiro merece na Bahia, no Ceará e no mundo. Obrigado. Obrigado, Neto. Importantíssimas reflexões. Já queria convidar o secretário de Cultura e Turismo de Quixeramobim, Neto Moraes, também para falar um pouco dessa relação com Quixeramobim e Canudos. Bom dia a todos, todas e todes. Queria cumprimentar a todos da mesa, o professor Neto Camorim, Bruno Monteiro, seja bem-vindo à Terra de Conselheiro, nossa querida Luísa Sela, secretária de Cultura do Estado do Ceará, que já começando aí desempenhando importantes trabalhos dentro do nosso estado, isso é muito importante. Pedro Igor, meu amigo e aqui diretor da Casa de Antônio Conselheiro e do Escritório Regional, e o reitor da UNEB, né? O Luiz Paulo Neiva. Queria cumprimentar também aos vereadores presentes, a vereadora Ana Edna, vereador Eugênio Gomes, né, e a toda a sociedade civil aqui presente, em nome da minha amiga e querida Mazé Damasceno. Gente, eu ainda não fui a Canudos, na Bahia, né? Tive a oportunidade de 2 vezes ir, porém aconteceu imprevistos que eu acabei doando minha passagem lá na Caravana do Brasil para alunos do ensino médio. Então, de fato, não foi perdido, né? Porque eu oportunizei outra pessoa a ir conhecer. Esse ano, com certeza, né, Igor? Vamos ter que ir. Não vai ter que acontecer imprevisto, não. E já convidamos para ir na mesma caravana Luísa Sela, viu? Vamos todos. Gente, mas nessa relação, eu gostaria muito de dizer assim, essa casa, ela tem vários espaços, vários cantos, né? Mas eu sou professor de português, e aí eu vou lá para a poesia, onde tem poesia, Luísa. E eu acho que o canto mais interessante é esse que tem essa frase. O que é a vida do homem neste mundo? Não é mais que mera peregrinação, que vai caminhando com tanta pressa para a eternidade. E assim não há no homem firmeza, nem estabilidade que por muito tempo dure, né? Não dura na gente, mas a gente consegue passar, né? E eu acho que esse trabalho, começado aqui em Quixeramobim pelo MAC, pelo IFANAC, né? Talvez se não houvesse o MAC, o Movimento Antônio Conselheiro, o IFANAC, se não houvesse a tia Mazé, que antes de todo esse movimento já produzia teatro, não era, Everardo? Para falar de Antônio Conselheiro, talvez o Antônio Conselheiro ainda continuasse, Eugênio, invisível aos nossos olhos, né? E por essa peregrinação o conselheiro está se tornando eterno, né? O Igor falou aí muito bem que nesse momento nós estamos aqui, mas o conselheiro vivo continua lá fora. Aonde? Na escola, nos pátios, nas salas de aula, que é com os futuros guardiões dessa memória, né? Porque a gente passa, né? O meu cargo vai passar, a gente vai passar naturalmente por essa vida, todos nós vamos passar, mas a memória ela precisa permanecer, né? Então, essa peregrinação de conselheiro, ela vai ser eterna. Ela continua, ela persiste, ela resiste, né? O Camorim diz que muitas pessoas, políticos têm interesses diferentes, cada um tem interesse diferente, é natural isso, é orgânico, né, de fazer de suas gestões, priorizam o que se acha mais necessário, e muitas vezes a cultura não está dentro dessas prioridades, né, mas a gente continua aqui, resistindo, peregrinando, pedindo, né, e se afirmando quanto memorialista do Antônio Conselheiro. Então, eu acho que essa relação, Luiz Paulo Neiva, entre Ceará, Canudos, Ceará, Bahia, Quixeramobim, Canudos, ela vai se prosperar por muito tempo ainda. Quando o Luiz Paulo Neiva não estiver mais lá, quando o Neto Camorim não estiver, quando eu, o Pedro, né, quando os professores passarem também, essa geração que Quixeramobim está preparando,
é para que essa memória ela seja eterna e essa peregrinação ela se perpetue além dos muros da escola, além dos muros dessa casa. O conselheiro não ficou preso aqui, né? A memória dele é do mundo e essa peregrinação que o conselheiro nos ensina todos os dias, a cada conselheiro vivo, ela tem que perseverar. Então era isso, obrigado. Aproveitem, né? Chegando aqui a presidenta do IFANAC, Nayara Ribeiro, fortalecendo aqui o time de pessoas na mesa, sobretudo de mulheres. Então, obrigado, bom dia a todos. Vamos aproveitar que o Conselheiro Vivo ele só termina dia 13. Até lá tem muita coisa, né, Neto Moraes? Vamos trabalhar muito e se divertir também, porque o conselheiro também ele nos permite isso. Queria convidar já também para contribuir, depois eu vou abrir a palavra para a presidenta, seja muito bem-vinda, presidenta Nayara Ribeiro, presidenta da ONG IFANAC. Já convidar o professor Luiz Paulo Neiva, ele que é diretor do campus avançado da UNEB, né, lá no município de Canudos, e é também um dos grandes precursores, né, dessa parceria que se inicia. E aí, só um detalhe, né, o professor Luiz Paulo disse que há 30 anos estava trabalhando para vir a Xeramobim, não tinha vindo ainda, e ontem ele realizou esse sonho, então estamos muito felizes de termos trago e oportunizado sua vinda. Obrigado. A mesma coisa digo para você, viu? Se você não foi à Bahia, não, então vá. Eu vim aqui em Xeramobim, viu? Eu quero cumprimentar a secretária Luísa, muito prazer, viu? O secretário Bruno do meu estado, que está iniciando um trabalho muito forte na cultura da Bahia. O meu querido Pedro Igor, os dois netos aqui, né, presentes, e a professora Nayara, né, do IFANAC. Cumprimentar todo o pessoal de São José do Rio Pardo, que está por aqui, o pessoal aqui de Quixeramobim, do Ceará, o meu secretário da Educação, Roberto Gama, que veio conosco nessa batalha ontem, o coordenador de cultura de Canudos, Lequinho, e dizer o seguinte, né? Que alegria estar aqui em Quixeramobim. Olha, o meu inconsciente já ia falando em Monte Santo, porque não é somente, nós precisamos fazer aquilo, Roberto, que nós falamos, um protocolo que vá se alargando aos poucos. Já estamos aqui hoje com essa missão, Quixeramobim, Bahia, e Canudos, mas precisamos Monte Santo, Uauá, Euclides da Cunha, cidade e tudo mais. Dizer que coisa bela, que coisa bonita é a gente poder entrar na casa de Antônio Conselheiro. Nós, da Bahia, reverenciamos Antônio Conselheiro o tempo todo. Alguns chamam assim, meu Santo Antônio Conselheiro. Lá na Bahia, a Universidade do Estado da Bahia tomou uma decisão estratégica de preservar a memória e a história da Guerra de Canudos, um dos maiores acontecimentos da história do Brasil, ocorrido no final do século XIX, no sertão de Canudos. Mas quando você fala em Canudos, a guerra, prioritariamente temos que falar de Conselheiro. Sem Conselheiro, nós não estávamos aqui. Esse homem que saiu peregrinando, não vou falar aqui, todos já conhecem, e chegou até Canudos, refunda Canudos em 1993 e rebatiza como Belo Monte. E quando eu chegava aqui, eu vi os montes aqui cercando, eu digo, rapaz, aqui Canudos tem a mesma coisa. Olha, esse homem, quando chegou lá, ele viu Quixeramobim. Impressionante essa semelhança, né? Essa simetria que existe entre Quixeramobim e Canudos. Uma devoção. Santo Antônio. Exatamente, Santo Antônio. E ele, inclusive, quando ele chega em Canudos, em 1893, e se fixa definitivamente lá, as informações, a história oral vai dizer que foi em 13 de junho. Santo Antônio. E a igreja que ele chega e inaugura é a igreja do Santo Antônio. Veja quanta coincidência, entre aspas, tem nessa vida desse homem fabuloso, fantástico. Na fala do secretário, eu ouvi o secretário dando uma entrevista ali, dizendo que os ideais de Antônio Conselheiro à época são os ideais de hoje. Nós vivemos uma verdadeira barbárie. Nos últimos 4 anos, foi o que nós vivemos no Brasil, genocídio. Um genocídio perpetrado por esse governo de Bolsonaro,
nesses últimos 4 anos, e naquela época foi um genocídio enorme que aconteceu em Canudos, cerca de 12 mil, 15 mil, não citei se não preciso, 20, 25 mil pessoas, grande parte dessas pessoas foram degoladas no último dia do 5 de outubro, e eu vi esse rapaz aqui, o Francisco, uma bela performance, ele pegando no pescoço, e imediatamente me lembrei da degola, um dos piores atos de barbárie que foi cometido com o povo sertanejo. Canudos, naquela época, a secretária Luísa, se constituiu no segundo maior aglomerado da Bahia. Salvador tinha 200 mil habitantes, Canudos tinha em torno de 20 mil, não tinha, é como se fosse uma feira de Santana, ou talvez um Quixeramobim. E essas pessoas, muitas delas conseguiram fugir, as que ficaram foram degoladas. Um ato de barbárie, né? Então, estar reverenciando Antônio Conselheiro, fazer esse protocolo, significa que nós estamos tentando dizer isso, olha, para além de Antônio Conselheiro, para além de Canudos, é preciso a gente pensar o Brasil, nesse momento tão difícil, né? E que coisa tão boa que nós temos hoje de volta o presidente Lula, que nos dá uma esperança de vida, de reconstituir o Brasil. A cultura, nós estamos falando da cultura, a cultura nesses últimos anos foi colocada no lixo da história. Eu sei o que significa para a nossa conterrânea Margareth Menezes estar reconstruindo isso com sua equipe. E eu sei dos esforços do governo da Bahia e do governo aqui de Ceará, fazer esse trabalho que vocês estão fazendo, mas fizeram muito com recursos próprios, não tiveram apoio desse governo passado. Enfim, eu gostaria de falar muito mais coisas para valorizar esse momento que é fundamental, e queria entregar aqui ao meu presidente dessa casa uma portaria que eu já tinha lhe falado. Eu também sou do Conselho Estadual de Educação da Bahia, e lá nós entregamos a meu pedido uma comenda a Antônio Conselheiro pós-mortem, de educador da Bahia e do Brasil. Então, aqui está essa... Foi muito difícil para as pessoas entenderem por que Antônio Conselheiro eu considerava um educador. Está aqui a exposição de motivos. Antônio Conselheiro, secretário e secretária, o que ele fez? Dentro do povoado, dentro do Belo Monte, tinha uma rua da professora, chamada Rua da Professora, Neto. Cadê Neto? Neto sabe disso. E ele contratou professoras para lecionar, para dar aula para as crianças. Além de... Pois não. Exatamente, exatamente. Outra coisa, Pedro, que a gente fez, ainda no âmbito do Conselho Estadual da Educação, na BNCC do ensino fundamental, eu consegui colocar na BNCC do ensino fundamental, num artigo a portaria, a resolução 137, artigo 25, inciso 9, que era importante que a Guerra de Canudos, o movimento conselheirista, fosse estudado como ação obrigatória em todas as escolas da Bahia, e não somente em Canudos, que hoje já faz muito bem isso. Então, é um dado importante. Eu acho que aqui também fica uma sugestão de ver o que é que se pode fazer nesse sentido, né? Nós também fazemos uma festa literária, que esse ano, agora em agosto, já convidei a secretária Luísa e o secretário Bruno, nós vamos fazer a quarta-feira literária internacional, e nós vamos contar com vocês lá esse ano, com muita alegria. No dia 13 de março agora, dia 13 de março, nós celebramos o centenário, os 193 anos de Antônio Conselheiro, e vamos fazer um evento lá em Canudos também, no dia 13 de março. Enfim, eu queria aproveitar, então, para entregar aqui ao secretário, primeiro a secretária Luísa, esse livro, que é um livro meu, e uma cestinha aqui com algumas publicações da universidade, outras tantas, uma série de coisas. Eu queria entregar também ao secretário Bruno. Cadê o livro também? Então, com muita alegria, uma lembrança, é como se eu estivesse presenteando a vocês todos e todas, viu?
Obrigado. Opa, prazer grande, viu? Então, eu vou caminhando para encerrar minha fala, porque tem outras pessoas para falar, mas dizer para vocês assim, reiterada a minha alegria, o coração assim, repleto de alegria. Eu estou assim encantado com o trabalho de vocês aqui, viu? E espero voltar outras vezes. Vamos nos juntar mais, o pessoal de São José do Rio Pardo, já estive lá, vocês fazem um trabalho fantástico, maravilhoso, né? E nós vamos construir essa ponte, conversar muito com o secretário Roberto Gama, que é um grande secretário, um secretário muito atuante, né? Ele é de educação, mas é de tudo, ele trabalha com tudo lá, ele não faz tudo. Está doido para ampliar essa parceria, né, Roberto? E vamos fazer isso com muita alegria com vocês. Então, gente, um beijo para todos e todas. Obrigado, professor. Fico muito honrado de receber, né, do Conselho Estadual da Bahia, né, esse registro pós-mortem. A Antônio Vicente Mendes Maciel com certeza vai compor aqui, né, os arquivos da casa de Antônio Conselheiro com muito carinho. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Mais acervo aqui para a gente também. Muito obrigado. Eu já queria passar a palavra agora para a presidenta da ONG FANAC, a Nayara Ribeiro. A gente ouviu, né, representante da ONG Neto Camurim, mas nada melhor do que ouvir uma mulher presidenta da ONG, da sociedade, representante da sociedade civil, Nayara Ribeiro. Bom dia. Então, justificar só um pouquinho meu atraso, né? Eu sou psicóloga, servidora do município, e eu estava em atendimento, mas que bom que deu tempo eu chegar e participar desse momento tão importante. Agradecer o espaço, agradecer que a gente tem essa representatividade dentro desse diálogo, porque a ONG FANAC, assim como o Neto já adiantou, ela tem uma presença muito forte nesse intercâmbio que Xeramubim Canudos. E aproveitando o ensejo, né, e nessa perspectiva de propor ações para que esse intercâmbio se fortaleça, para que essas relações elas sejam cada vez mais fortes entre os dois municípios, nós preparamos um documento na forma de ofício para cada um dos presentes aqui na nossa mesa, com sugestões, né, para enriquecer esse termo, que a gente espera que sejam analisadas e vistas com carinho, e, se possível, sejam executadas, né? Infelizmente, o prefeito Cirilo não se encontra aqui, então as nossas proposições a gente vai dirigir ao nosso secretário Neto. Entre elas está o tombamento do centro histórico do município, que já houve vários estudos, né? A gente tem estudos do IFAM e estudos da Secult desde 2009, e a gente acha que essa é uma medida que precisa ser retomada esse debate, porque se o centro histórico ele não for preservado, a gente corre um risco de apagamento dessa história, assim como tentou-se apagar a história de Canudos, né? Pelo fogo e depois pela água. Então, a gente traz essa preocupação. Em relação ao município também, propomos a restauração e pleno funcionamento do Memorial Antônio Conselheiro para uso público e que tenha relação direta com a memória de Canudos. A gente precisa de pessoal para gerir esse espaço, para preservá-lo e para colocar ações relacionadas à temática. Também pedimos a reativação da Biblioteca Pública Municipal Ismael por Deus, que é um espaço importante de preservação, de estudo. E também, por último, elaboração de editais municipais de incentivo à cultura e às artes, com garantia de recursos, bem como prazos para sua execução e acompanhamento. A gente percebe que essa é uma necessidade, como a gente não tem um fundo direto, assim, um incentivo direto de repasse desse recurso para os movimentos culturais, para as instituições, para os artistas, que sejam realizados editais para que essas ações possam receber o devido incentivo. Então, Neto, eu passo aqui para você. O nosso ofício. E em relação
E já cumprimentando o Luiz Paulo Neiva, assim, muito prazer em conhecê-lo. A gente fica muito feliz de recebê-lo aqui na nossa cidade. Nós que já visitamos tantas vezes Canudos, ficamos felizes de que vocês venham até nós também enriquecendo esse diálogo. E a nossa solicitação, que é dupla, né? É entre o senhor e a nossa secretária, Luísa Sela, também, de estabelecer uma parceria entre os dois estados de intercâmbio de exposições artísticas, né? A gente propõe que a Tramas de Belo Monte possa ir para Canudos e que alguma exposição venha de Canudos para cá, nesse sentido de fortalecer esse relacionamento entre as duas cidades e que a gente possa fazer essa troca de exposições e de outros produtos culturais também, tá bom? Peraí, eu te dou já o tempo. Você vem já. Na sequência, seguindo os pedidos, a gente está bem pidão hoje, né? Mas a gente tem que aproveitar o momento. Então, para a nossa secretária de Cultura do Estado do Ceará, Luísa Sela, a gente também traz algumas proposições. Além dessa criação de um grupo de trabalho para elaboração dessa troca de experiências, de exposições, a gente também propõe um grupo de trabalho entre os dois municípios e, na verdade, entre os dois estados, de uma forma mais completa, para a elaboração de um edital permanente, tendo como tema Conselheiro e Belo Monte. E que esse edital ele tem a garantia de recursos, que a gente eleja uma linguagem artística por ano, se possível, para que esses artistas contemplados que tenham interesse dentro dessa temática do conselheiro, eles possam ter esse edital para se guiar e para que esse incentivo também chegue a esse setor, né? Outra coisa que a gente propõe é uma formação continuada para professores, pesquisadores e interessados pela temática do Conselheiro de Belo Monte. E aí também seria montado um grupo de trabalho para elaborar como seria isso, se seria online, se seria presencial, teríamos convidados, pesquisadores, para que a gente possa dar continuidade a esses estudos. A outra solicitação que a gente vem pedir também é a reedição da obra Escrito sobre Antônio Conselheiro e a Matriz de Quixeramobim, que é de Ismael por Deus. Essa publicação foi lançada pelo Museu do Ceará em 2011 e atualmente encontra-se esgotada. Né? Um relançamento desse livro, que é uma obra muito importante nos estudos sobre conselheiro. E também a gente propõe a criação de um centro de documentação e pesquisa sobre Antônio Conselheiro no anexo da Casa do Conselheiro. A gente acredita que ter um centro de documentação próximo da casa fortalecer também essa memória e facilita também para os pesquisadores interessados no tema. E, por último, intensificar as ações de articulação e divulgação do evento Conselheiro Vivo junto às demais secretarias do Estado do Ceará, uma vez que o Conselheiro Vivo está dentro do calendário de eventos do Estado. Então, esses são os nossos pedidos para a nossa secretária. Só isso. Aí, agora eu vou pedir o Bruno. A listinha para o Bruno é pequena, é pouca coisa. Então, Bruno Monteiro, prazer também. Aí eu deixo o pessoal pedir o resto. Bruna, a nossa intenção é de que realmente a Secult da Bahia também integre esse grupo de trabalho junto com a Luísa Sela, com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, para a elaboração desse edital permanente, para também facilitar esse intercâmbio de exposições, né, dar esse apoio logístico, esse apoio que é necessário, e também participar nessa elaboração da formação continuada, né, que pode ser até de nível nacional, para que todos os pesquisadores do mundo, inclusive, do Brasil e do mundo, que sejam interessados em conhecer o tema conselheiro, que isso seja possível a partir desse curso, dessa formação. Então, são só esses dois pedidos. Qualquer coisa. E agradecer, né, o espaço, agradecer a atenção de todos e dizer que a nossa ONG ela está disponível
sempre para facilitar essa comunicação e que, desde as romarias que a gente vai e da proposição de que eles venham, de que o pessoal de Canudos venha até a gente para participar do Conselheiro Vivo, e a gente espera que essas ações realmente se efetivem, que essa interlocução ela aconteça e que a gente continue dando vivas a Conselheiro e trazendo essa palavra dele para o dia a dia, né? Então, muito obrigado pelo espaço, era isso. Obrigado, Nayara. Pautas importantíssimas, né, que a gente entende que, de fato, vão oportunizar, né, essa aproximação cada vez mais institucional e forte entre Quixeramobim, Canudos, entre Ceará e Bahia. O professor Luiz Paulo Neiva queria também fazer uma complementação a partir da tua provocação, Nayara. Vou passar aqui a palavra para ele. É muito rápido, que você está dirigindo aí ao secretário, Bruna, secretária Luísa, mas eu queria dizer que, apesar de estar aqui nessa mesa, claro que eu represento a universidade, mas aqui tem a presença do secretário da Educação e o coordenador de Cultura, e que acho, Roberto, que isso aqui está dirigido a mim, mas é dirigido a todos nós. A prefeitura, uma parceria que a gente tem muito forte com a prefeitura, nada que a gente está fazendo em Canudos, se não fosse uma parceria forte com a secretaria, sobretudo a Secretaria da Educação, nós teríamos muito pouco êxito. Então, eu estou aqui, mas como você mesmo poderia estar aqui nesse lugar, o Lequinho, viu? Dizer que esse trabalho vai ser nosso para a gente discutir lá em Canudos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luiz Paulo. Só registrar que nós estamos também ao vivo nas nossas redes sociais, da página do Conselheiro Vivo. Agradecer a Gisele e o Alan, que estão aí responsáveis por essa transmissão, e também ao vivo agora na Sertão TV, na BrisaNet, né, aqui uma emissora local que tem, divulga, né, essa programação por todo o Nordeste. Então, o programa Ponto de Vista, do Alexandre Alves, a gente agradece por ter dado também esse espaço. E aí, antes de eu passar a palavra para os secretários, queria também, né, contribuir com essa discussão, com esse momento, dizendo, secretários, que essa edição é também uma edição muito especial, porque é a primeira vez que ela acontece com a Casa de Antônio Conselheiro restaurada, né, como equipamento cultural da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, gerido em parceria com a Oeste Instituto Dragão do Mar, que hoje completa 25 anos, está aqui o Lenildo representando o Instituto Dragão do Mar. Então eu queria fazer esse registro muito especial, que o Instituto Dragão do Mar hoje completa 25 anos, e nesse caminho de descentralização de ações políticas, né, ainda do governo Camilo Isolda, oportunizou que a Casa de Antônio Conselheiro tivesse essa condição de gestão, que com certeza contribui muito em estrutura, contribui muito em espaço, né, em planejamento para essa ação que é o Conselheiro Vivo, né? E ontem a gente refletia, secretária Luísa, secretário Bruno, sobre o que fica depois desse evento, né? Anualmente nós nos reunimos, e é um evento feito, né, a muitas mãos, com muitas instituições, e aí eu posso citar, e devo citar, né, a Casa de Antônio Conselheiro, a Casa de Saber e Cegodral, da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, a Câmara Municipal de Quixeramobim, o Sesc Lê, o Sebrae, aqui o Cleverson Carlos, articulador do Sebrae, um apoiador muito forte da nossa ação, a Academia de Letras de Quixeramobim, aqui representada pela presidenta Cláudia Oliveira, e a ONG IFANAC, que desde muito tempo é a provocadora, a mola mestre para que essa ação aconteça, porque ela parte, secretários, da sociedade civil organizada, né? A gente ainda precisa ampliar muito essas relações, a gente precisa ainda fortalecer muito as políticas públicas de cultura no nosso município, mas nós já temos caminhado muito por provocações da sociedade civil. Inclusive hoje, né, a gente se sente muito à vontade para falar isso, nós ocupamos esses espaços, mas nós somos representantes da sociedade civil. Esse momento em que a gente ocupa essas funções, ele vai passar e nós vamos voltar, como sociedade civil, cobrar que o Poder Executivo, cobrar que o Poder Legislativo construa e fortaleça cada vez mais essas ações. Então, o evento desse ano, anualmente nós indicamos um tema, e o evento desse ano tem como tema Democracia e Civilização, Vida Digna ao Povo do Sertão. Né, o tema que o professor Neto Camorim sempre provoca, ele que é o autor aí sempre dos nossos temas, e esse ano ele traz essa provocação de fato de que nós estamos num processo de redemocratização, não só das políticas públicas de cultura, né, com a refundação do MINC, mas nós estamos no processo de refundação do Brasil, né, de refundação do nosso país, né, de todas essas relações que foram
constrangidas nos últimos 4 anos, que foram demolidas, e a gente vem, assim como a casa de Antônio Conselheiro, ser refundada, né, ser reaberta para a sociedade, e atravessando também esses questionamentos que muitas vezes aquelas figuras que lutam contra a democracia, que lutam contra os direitos culturais, estabelecem aqui, não só em Quixeramobim, mas no Ceará, no Brasil. Nós temos, né, o secretário Fabiano Piúba dizia muito, essa casa como um espaço de resistência cultural, trazendo esse equipamento para se contrapor a essa opressão à cultura que nós vivíamos, e estamos ainda, né, com muita dificuldade reconstruindo, porque não vai ser fácil reconstruir o que foi destruído nos últimos 4 anos. Né? Nós temos grandes representações. O Ceará, ontem eu falava, Luísa, para os nossos amigos de São José do Rio Pardo, de Canudos, o Ceará ele tem emprestado muito das suas inteligências, das suas figuras, colegas nossos de gestão que hoje ocupam funções estratégicas no Ministério da Cultura. Exemplo disso, por exemplo, o nosso ex-secretário Fabiano Piúba, que hoje é o secretário nacional de Livro, Leitura e Biblioteca. Temos o Emilton Menezes, que trabalha diretamente com a Lei Rouanet, o Chauí, a Mariana, enfim, temos muitos cearenses contribuindo com o Ministério da Cultura, assim como temos, né, a ministra baiana, agentes culturais baianos. Então, são pessoas escolhidas a dedo justamente para poder proporcionar essa reconstrução. Né? Estivemos com a ministra Margarete Menezes, quando da posse da secretária Luísa, apresentamos para ela, né, um pouco das ações realizadas aqui no equipamento, e temos certeza de que essa união, né, entre a Secretaria de Cultura do Ceará e a Secretaria de Cultura da Bahia é muito mais do que uma reunião, uma união institucional. É uma reunião de afetos, é uma reunião de abraços, é uma reunião que vai potencializar a memória de Antônio Conselheiro. Eu dizia que hoje Quixeramobim é a capital cultural do Nordeste, porque traz aqui 2 secretários de Cultura do Ceará e da Bahia. E a gente faz essas sucessivas provocações, né? Quando a gente pensou em construir essa mesa em dezembro do ano passado, a gente estava vendo se era possível, né? Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? A gente vai saindo da zona de conforto, vai provocando e vai conseguindo, né? A gente trouxe na abertura do evento o secretário Bruno, a Manuela Dávila, um dia, inclusive, muito chuvoso. Fazia tempo que não chovia tanto em Quixeramobim como choveu nesse dia, né? Foi para lá de 100 milímetros, um temporal, faltou energia umas 3 vezes, mas estávamos todo mundo aqui, da forma como estamos, né? Já convoquei ela para vir de novo. E é importante trazer, como nós tínhamos também a secretária Luísa, a presidenta do Instituto Dragão do Mar, Raquel Gadelha, o superintendente do SEBRAE, o Joaquim Cartacho, o articulador de cultura do SESC, o Alenberg Quindins, o prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, o presidente da Câmara. Mas é importante também, como no outro dia nós recebemos o Zé Vicente, uma comunidade de alunos da EJA feita por catadores de lixo, que vieram de uma escola aqui de Quixeramobim. Então, o Conselheiro Vivo, ele integra, sobretudo, essas pessoas, né, essas relações, né? E aí é importante a gente ter essa dimensão do evento. Inclusive, quando a gente pensou, o Neto Camorim tem reclamado muito comigo, Luiz, e os demais organizadores do evento, porque a gente pensou um evento de 9 a 13. Né? Aí surgiu uma agenda com a Manuela Dávila dia 2. Eu disse, não, então a gente vai deixar dia 2 ao dia 13 com alguns espaços ali de dias para a gente poder... para a gente conseguir respirar um pouco, né, secretários? Mas aí foi surgindo a agenda, aí veio o SEBRAE com oficinas, veio o SESC com atividades, veio o IFANAC com algumas rodas de conversa, e os demais parceiros da prefeitura ajudando. De repente, nós tivemos do dia 2, vamos até o dia 13, com atividade de manhã, tarde e noite, todos os dias, e ainda tem show cultural quando dá, para a gente tomar uma cervejinha para relaxar. E aí, ninguém é de ferro. E aí é onde surge, né, essa visão de que a gente tem, de que existe demanda, existe interesse, então a gente precisa fortalecer esse investimento, essa formação, para que a gente possa cada vez mais, no futuro breve, ver que esse dia hoje, de fato, foi um dia histórico, foi um dia importante que a gente vai levar para frente. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento e dedico muito esse momento a todos aqueles conselheiristas que na década de 90 eram xingados, eram apedrejados, eram ignorados, né, eram questionados. Hoje ainda há um discurso muito difícil, né, quando a gente fala de Antônio Conselheiro, seja em Quixeramobim, seja em Canudos, seja em São José do Rio Pardo, mas hoje é mais fácil porque a gente está mais unido, a gente tem apoio institucional, e eu dedico muito a todos aqueles que foram representantes do MAC, está aqui o Danilo Patrício, ao IFANAC, que a gente possa transformar nossas gerações e deixá-las cada vez mais fortes a respeito da história de Antônio Conselheiro e de Canudos. Né, tem uma frase, e aí já encerrando para encaminhar para os secretários, do Sandro Almarai, do livro Veredito em Canudos,
que inclusive está aqui compondo a nossa exposição Tramas de Belo Monte, né? E é uma frase que a gente acha muito forte, que tem sido usada e foi usada pelo Danilo e pelo Oswaldo, que são curadores da exposição, e que ela vai dizer que o conselheiro mandou um recado, né? Ele mandou dizer que está vivo, podem vir, não há nada mais que se possa fazer, é inútil ter canhões. Amanhã haverá 10 canudos no Brasil e depois de amanhã 100. Hoje nós estamos instalando mais uma canudos no Brasil. Muito obrigado. Você quer contribuir? Como está transmitido? Eu quero só assim salientar que existe uma emoção muito grande aqui para nós de Rio Pardo, né? Porque se fosse em outra situação, em outra época, a gente ficaria com ciúmes, sabe? Ciúmes de Quixeramobim e Canudos. Já estive em Canudos também, e é a primeira vez que a gente vem aqui para Quixeramobim. Então, mas hoje eu estou sentindo, eu não estou mais enciumada, né? Porque eu estou vendo aqui uma união. E se a gente não unir essas forças, quer dizer, nós não estamos trabalhando uns contra os outros, não é verdade? Nós lá divulgamos Euclides, assim, talvez um pouco mais intensamente, né? Porque ele esteve na cidade, construiu uma ponte, faz parte da nossa, escreveu o livro Sertões, faz parte da nossa identidade. Nossa cidade sem Euclides não é nada, perde a identidade. Mas este momento aqui, estar aqui, né, neste evento, assim, foi uma coisa maravilhosa, porque nós fizemos uma pontinha quando fomos a Canudos, e agora nós fizemos outra pontinha. Então, nós temos que construir pontes, né? Não muros, não separações. Então, isso é muito lindo. Olha, nós estamos saindo daqui, eu fui ao SESC, vi o pessoalzinho, os aluninhos, o menininho vestido de Antônio Conselheiro, nós choramos, porque aquilo foi muito emocionante, sabe? Então, eu queria deixar registrado isso, tá? E como nós temos que sair para ir a um evento, então eu queria falar antes e pedir licença, viu? E dizer para vocês que vocês estão de parabéns. Esperamos vocês lá em Rio Pardo, né? Serão muito bem-vindos, certamente, e a gente espera retribuir o que vocês fizeram para a gente aqui. Bom, só complementando aqui, eu vou aproveitar o momento e eu quero fazer o convite aos dois secretários para estarem na nossa Semana Euclidiana, que é uma semana centenária, em homenagem a Euclides da Cunha. Bom, o restante já está convocado, mas, no caso, vocês são convidados convocados também. E ao secretário de Educação de Canudos, eu já conversei com ele também. A nossa semana acontece de 9 a 15 de agosto. A cidade para viver esse momento do Euclides da Cunha. Vocês estão convidadíssimos para estarem conosco nesse momento. É isso. Então, pessoal, sem mais delongas, eu já gostaria de convidar a secretária Luísa Sela para contribuir, já mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade e o interesse por essa pauta tão importante. Obrigado, Luísa, seja mais uma vez bem-vinda. Obrigada, Pedro. Bom dia, né? Quase boa tarde, mas a gente não almoçou, aí aqui tem isso, né? Só é boa tarde depois do almoço. Cumprimentar aqui a todas as pessoas que estão aqui nessa linda casa, né? O Bruno, a gente conhecendo, né? Ele ali encantado com a restauração, com a preservação, né? Desse espaço, né? Que cumpre um papel muito importante, tanto no processo de preservação da memória de Antônio Conselheiro, né? Da história do nosso estado, do nosso Nordeste, e também como um centro, né, difusor, articulador e fomentador da arte e da cultura, e aí numa parceria com a Casa de Saberes Segaderal, do Cumprimento Michele, aqui de toda a região do Sertão Central. E o Pedro brinca que ele ainda acolhe mais uns municípiozinhos que não são geograficamente do Sertão Central, mas que constroem essa identidade, né, cultural. Queria então aqui cumprimentar a Nayara, né, presidenta do IFANAC, e dizer que
A carta está recebida, não é? E vamos discutir aqui com o Pedro, com o Michele, como que a gente pode implantar, né? E nessa parceria com o Bruno, que já lhe cumprimento, Bruno. O Bruno, eu falei com ele antes do carnaval, aí disse, não, Pedro, vamos chamar o Bruno, ele vem, agora do jeito que eu conheci ele, aí, não, depois do carnaval dá certo, né? Porque na Bahia, e eles fizeram uma movimentação forte, expandiram o carnaval da Bahia lá para mais de 60 municípios, né, valorizando cada vez mais aí a força da cultura brasileira, nordestina e da Bahia, né? Então, aí ele foi convocado para uma agenda no sábado, né? Porque nosso encontro seria originalmente à noite, seria às 19. Luísa, não vou poder. Aí quando foi agora, né? Segunda-feira, Luísa, se mudar para amanhã, eu dou um jeito, saio daqui na quinta-noite, chego lá, volto na sexta, porque eu quero muito estar lá, né, em Quixeramobim, para fortalecer essa relação, e isso demonstra, Bruno, o seu interesse, a sua intenção, né, a gente já vem conversando sobre o fortalecimento do Fórum Nordeste, dos secretários de Cultura, nesse entendimento de que a gente fala sobre uma região, não é, e que a gente se fortalece exatamente nessa perspectiva, aproveitando que vocês ainda estão aqui, agradecendo já a presença de toda a equipe aí de São José do Rio Pardo. É muito, muito legal isso, sabe? Assim, você vê Canudos, Quixeramobim, e aí encontrando com Euclides da Cunha, não é, que foi um dos principais autores, não é, que fizeram registros muito precisos da guerra, não é, e que contribuíram significativamente com a preservação, não é, da memória. Ele agradecer, Luiz Paulo, pela sua presença aqui e por toda a luta, não é? Porque eu acho que a gente, acho que Neto, não foi que falou sobre a sociedade civil fazer a defesa e ser responsável por essa preservação? Sempre é assim, não é? Na grande maioria das vezes, a importância da ação da sociedade civil, na garantia, não é? E na provocação dos governos, das instituições públicas, para chamar atenção para algumas agendas, para alguns temas e para algumas importâncias, né? Ela é sempre muito central e muito fundamental, porque quem já atravessou estruturas de gestão pública sabem o quanto elas são pesadas, o quanto elas são difíceis de mover, o quanto elas muitas vezes se movimentam por interesses outros, né, que estão ali além da nossa capacidade de mobilização. E aí a história contada pelo viés, por exemplo, da figura de Antônio Conselheiro, ela muitas vezes ela não é a perspectiva mais desejada, não é? Quando a gente tem ali dependendo dos grupos, né, e das pessoas, não só porque o poder e o Estado, ele não é só representado por aquelas pessoas que estão naquele momento representando cargos, por exemplo, o nosso presidente Lula, que assumiu agora a presidência da República. Ele é um conjunto de forças, né, articuladas e que mobilizam para um lado ou para o outro. Então, por isso a importância dessa organização da sociedade civil na luta, na defesa e na provocação de que nós possamos trazer para a cena os vários Brasis, as várias perspectivas da nossa história. Secretário de Cultura e Turismo de Quixeramobim, Neto, obrigada sempre pela sua acolhida aqui na cidade, pela boa parceria com a Prefeitura Municipal. Vendo aqui Rabelo, nosso artista, estava falando de ti aqui para o Bruno, mais tarde ele vai lá no ateliê conhecer um pouco o teu cantinho, o teu trabalho, que é lindo, viu, Bruno? É impressionante aí o trabalho que o Rabelo faz aqui e que compartilha com tanta alegria. A gente teve a experiência agora lá com o Centro de Design de fazer um processo formativo, né, com ele, né, de uma turma aí de design de joias, que foi uma experiência bem interessante. Bom, a todos e todas aqui presentes, uma alegria voltar aqui em Quixeramobim, gosto muito de vir aqui a essa casa, né, de está aqui no Sertão Central. Semana passada estávamos aqui na abertura do Circula, na abertura da programação, que, né, se esticou, foi muito, mas eu acho que é isso mesmo, né? A gente precisa fortalecer essa memória, não é, de um personagem tão importante. E o Pedro Igor, que aí lhe cumprimento, lhe agradeço por toda a sua dedicação, compromisso, né, com a execução das políticas culturais aqui na região do Sertão Central e em todo o estado do Ceará. Pedro tem uma capacidade aí de mobilização, de articulação e de construção de parcerias, Bruno, que é muito importante. Assim, ele consegue reunir as instituições, sociedade civil, não é? E constrói de forma muito
muito aberta, né? Porque é um pouco sobre isso, essa construção de pontes, de parcerias, porque a gente não faz nada sozinho. Isso cada vez mais é uma coisa que eu tenho muita certeza. Assim, né? A gente precisa, principalmente no campo das políticas públicas, não só a gente não consegue, como a gente não deve, né? Porque não é só sobre nós, não é só sobre as nossas instituições, é sobre o público. E aí a gente precisa mesmo dialogar, abrir, conversar, ouvir, porque é dessa forma que a gente constrói as coisas com consistência. E é um pouco isso que a gente veio aqui se propor a fazer, não é, Bruno? E aí tem muito a ver com as cartas que vocês entregaram aqui para todos os atores, né, que estão nessa mesa, que é assinar esse protocolo de intenções, que vai buscar fortalecer um trabalho que vocês já vêm construindo ao longo dessas últimas décadas, né? E dessa relação, porque os territórios, né, são definidos aí dentro dessa geopolítica, às vezes com diversos tipos de interesse. A gente tem uma briga com o Ceará, Piauí, sobre uma zona de litígio ali, que lá na época da colonização tem os registros de que alguns municípios que são Ceará, na verdade, são Piauí, né? Mas, na verdade, isso são demarcações, às vezes, inclusive, extremamente arbitrárias, né? Porque, e aí eu vinha falando do Bruno e demonstrando ali o interesse de conhecer um pouco mais sobre os territórios da identidade, que é a forma como eles fazem a organização territorial da Bahia, né, e quais são os critérios e como que eles fazem essa pesquisa, porque isso fala muito mais sobre esses encontros, né? Então, a gente está aqui no sertão do Ceará e tem lá uma cidade lá na Bahia, quantos quilômetros daqui para lá? Hein? 700 quilômetros, mas olha o tanto de conexão, né? Que você coloca, tanto conexões históricas, mas conexões de paisagens, conexões culturais, né? E esses encontros, eles são muito mais fortes do que qualquer outra coisa, né? Então, eles falam sobre a história da nossa região, sobre o desenvolvimento da nossa região. Antes de assumir a Secretaria da Cultura, eu tive a oportunidade de trabalhar um período no Consórcio Nordeste, né? E pude um pouco pensar nessa perspectiva do desenvolvimento da região Nordeste. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Assim, então, essa parceria entre o Ceará e a Bahia, em torno de um personagem, que é o que a gente está falando aqui, da nossa história, ela é muito maior, não é, Bruno? Assim, a gente tem ali uma ação em torno do Antônio Conselheiro, de fortalecer, e aí esse compromisso da gente buscar, né, tanto a nossa presença lá, diz para o Pedro que esse ano eu vou com ele para Canudos, né? Porque eu acho que é importante se conhecer, se ir até o lugar, mas buscar entender quais são esses caminhos, e aí a ideia de um grupo de trabalho é algo sempre muito interessante, porque vocês partem aqui de algumas ideias, mas esse grupo pode aprofundar um pouco, né? Entender quais são esses caminhos, o que é que a gente precisa fazer para viabilizar, quais são os custos, né? Porque tudo isso é necessário para que a gente possa viabilizar para que as coisas aconteçam, né? Então, Antônio Conselheiro é extremamente atual. A gente em todas as falas, né, quando as pessoas perguntam qual é a importância da semana, da programação, né? Eu sempre tenho dito isso, né? Assim, a luta do Antônio Conselheiro, né, há muitos anos atrás, ela, infelizmente, inclusive, né, permanece extremamente atual. As opressões, né, os modelos autoritários de relação, as exclusões, né, o sofrimento, né, da população mais pobre, dos trabalhadores, das trabalhadoras, porque era isso a luta de Antônio Conselheiro, né, a luta por direitos, pela garantia de direito para todas as pessoas, para que as pessoas pudessem viver bem, sem a opressão de instituições como o Estado, como a Igreja, que pudessem expressar, não é, o seu modo de vida e criar modos outros de viver baseados no compartilhamento, baseados em uma troca solidária, não é? Era um pouco sobre isso que Antônio Conselheiro, nas suas peregrinações, falava, não é? E com a força do seu espírito conquistava tantas pessoas, não é? Porque Antônio Conselheiro não é fácil, né? Não é todo mundo que consegue, com o dom da palavra, sem estrutura, né, de recursos financeiros, né, acadêmicos, sem ali né, consegue mobilizar tantas pessoas, engajar tantas pessoas na fundação de um novo lugar para se viver, imagine o tanto de dificuldade. Eu fico imaginando, meu Deus, 1880, 93,
né? Como foi isso, né? Que essas pessoas se mobilizaram por todo esse sertão e fundaram um lugar contra todos os preceitos ali, né, das instituições que ainda têm práticas muito autoritárias até os dias de hoje, mas que na época era muito mais, né? Então isso é uma força é um espírito muito muito elevado, é uma força muito grande de mobilização, de presença e de, eu acho, verdade, não é? Porque eu acho que a verdade ela tem um poder de mobilização e de engajamento muito importante quando você vê ali que a mobilização ela tem uma conexão muito forte com o que as pessoas passam, com o que as pessoas sofrem e com o que as pessoas buscam construir. E a gente precisa muito disso hoje, né? O Pedro, né, trouxe muito isso na sua fala, Nayara, né, todo mundo aqui compartilhando um pouco esse período difícil que a gente viveu nos últimos anos, e todo o desafio que a gente tem de reconstrução disso, né? Hoje temos 33 milhões de brasileiros passando fome, né? Voltamos, o Lula conseguiu nos seus primeiros mandatos tirar o Brasil do mapa da fome, voltamos com uma gravidade, inclusive, maior do que estávamos em 2002, né? E tantas opressões ao povo negro, as pessoas, né, dentro do campo da diversidade de gênero, né, os indígenas, as mulheres, né? Infelizmente, o Ceará tem essa triste marca, né? A gente tem a região do Cariri, uma região extremamente violenta contra as mulheres. Nós tivemos agora uma situação dramática de uma vereadora, presidenta da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, que foi assassinada pelo seu companheiro, né? E que ele depois se matou, né? Então, assim, uma tragédia que marca um pouco esse drama mesmo da opressão e da necessidade da gente lutar por direitos que Antônio Conselheiro representa muito bem. Então, eu deixo aqui o meu compromisso, né, enquanto secretária, né, nesse período, junto ao governador Eumano, que tem... Quem conhece o governador Eumano sabe do seu compromisso com os movimentos sociais, com o povo trabalhador, com as lutas campesinas, né? E com a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, de nós pegarmos aqui as sugestões apresentadas e reunirmos outras instituições e outras pessoas e o Estado da Bahia, aqui juntamente com o Bruno, para fortalecermos essa luta, né, que vocês já constroem há tanto tempo, e valorizar Antônio Conselheiro, que é o nosso assunto, né, e o nosso motivo de estarmos aqui reunidos hoje, mas todos os outros personagens, homens e mulheres importantes da história nordestina, da história do Ceará, da história da Bahia, e que acabam sendo invisibilizados e desconhecidos nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, não é? Dentro do campo da sala de aula, essa aproximação com a educação, ela é muito importante, porque o espaço da formação é onde a gente pode construir mesmo essas perspectivas, né? Então, educação e cultura precisam muito se aproximar, e nós temos aí o ministro Camilo Santana, né, que foi nosso ex-governador, inclusive foi quem autorizou, né, o restauro de todo esse espaço, com essa disposição de construir, junto com a ministra Margarete Menezes, essa força da cultura e da educação na valorização, né, daquilo que é importante, que é fundante, né, do nosso país. Então, muito obrigada, né, saímos daqui, né, com mais alegria mesmo e com mais certeza de que a gente vai fortalecer essa relação entre Ceará e a Bahia, um estado tão bonito, tão forte, que a gente gosta tanto de ir, viu? Então, um beijo para todo mundo, uma alegria estar aqui. Obrigado, Luísa. E você falava, eu me lembrava, né, a casa, ela passou um tempo, né, depois de restaurada, para ser entregue, né? Entramos na pandemia, depois naquela agenda muito louca, estratégica do governo também, no final de mandato, e aí o governador Camilo Santana se desincompatibilizou, e a gente tem muito orgulho de que a casa foi inaugurada pela governadora Isolda Sela, né, de ter a placa com o nome dela ali. E aí, secretário... Oi? E é o que eu ia dizer. E aí, secretário, você deu um mote. Quando a governadora Isolda veio inaugurar a casa de Antônio Conselheiro, ela plantou uma craibeira, né, que é uma planta vinda do Parque Estadual de Canudos, olha que forte, né, para marcar esse momento, e ela foi plantada com a ajuda também do Roberto e do Lequinho, que ontem ficaram muito emocionados quando viram lá o tamanho e a potência dela. Também acho que a governadora Isolda vai gostar de ver como ficou o tamanho lá da craibeira, e que essa craibeira seja mais um laço dessa relação forte entre Quixeramobim e Canudos, que hoje fica cada vez mais estreita. Seja bem-vindo, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigado, bom dia
Ainda bom dia, porque ninguém comeu, apesar do, né, do horário, mas muito obrigado a todos e todas presentes, todas as pessoas aqui. Quero agradecer primeiramente a minha amiga Luísa Sela pelo convite e por essa adaptação, né, na agenda para que eu pudesse estar aqui participando. Queria muito, e que bom que deu certo, que bom que eu posso estar aqui com vocês, também a Pedro, nosso anfitrião. Parabéns pelo cuidado, por essa preservação desse espaço tão importante para a nossa cultura, para a nossa história. A Neto, nosso secretário, obrigado também. Anfitrião aqui na cidade. Quero agradecer também ao professor Luiz Paulo Neva, da UNEB. Muito obrigado também pela presença, pelas palavras, pelo presente. A Nayara, a Neto Camorim, representando a sociedade civil, a delegação de São José de Rio Pardo, sobretudo a sua fala sobre a construção de pontes, que também é tão importante, acho que é o espírito desse nosso encontro aqui. Roberto Elequinho, representando Canudos, aqui o secretário, o coordenador de cultura. E eu fico muito feliz de nós estarmos num momento como esse, tendo essa discussão, tendo essa oportunidade, porque nos faz ter uma reflexão de o quanto a preservação e a salvaguarda da nossa história, a nossa memória, ela nos faz refletir sobre as bases da sociedade que nós vivemos e que nós queremos construir. Eu, na última semana, li algumas coisas sobre Antônio Conselheiro, e aí, claro, fiz a leitura a partir de uma pessoa que estava vindo aqui, né, para ter esse momento com vocês, e, obviamente, eu refleti que a leitura que nós fazemos nesse momento é muito diferente que eu fiz na escola, quando, en passant, se passa pelas revoltas populares e pela história desses heróis da pátria, que nem sequer, muitas vezes, são tratados com a importância que tem de heróis da pátria, que o são pela sua contribuição com a história e com a humanidade. E toda a referência que eu via, que eu lia, eu trazia para a atualidade. E que bom, Neto, que o nosso tema aqui é a vida digna ao povo do sertão, que é o que Conselheiro defendeu lá no século XIX, na luta pela terra, que é uma luta, diria, fundante dos conflitos no Brasil, desde que os portugueses chegaram em 1500, iniciando um processo de exploração. Foi a luta pela terra que sempre permeou as relações e que até hoje acaba ditando muitas das relações de poder, de propriedade e de opressão. E quando o Conselheiro sai daqui, de Quixeramobim, sai dessa casa, vai para Canudos e inaugura uma nova civilização, por que não dizer assim, com pequenos agricultores, com escravizados, com indígenas, na luta pela sobrevivência, na luta pela terra, na luta por uma sociedade com justiça social, com democracia, com igualdade, são as lutas que nós travamos hoje em dia. São as lutas nossas do cotidiano, é a luta para nós superarmos essa situação que a Luísa estava falando de fome, é a luta pela terra, que não é só a terra quando nós pensamos a partir do aspecto rural da produção, é a terra enquanto propriedade para que a gente não tenha mais pessoas vivendo na rua, morando, dormindo embaixo de marquise, embaixo de viadutos, numa situação absolutamente desumana, num país que é um dos mais ricos do mundo, num país que tem mais imóvel desocupado do que gente sem lugar para viver. Então, são bandeiras, são causas, são ideais que devem nos inspirar ao longo dos séculos, perpassando os séculos, e inspirar a nossa atuação e o nosso fazer nos dias atuais. E aí, quando a gente chega num espaço como esse, que está maravilhoso, é forte, é bonito, é atual, o que nós estamos vendo aqui, toda essa história, me faz refletir sobre a importância, primeiro, da preservação desses espaços, dos nossos bens materiais. Eu fiquei observando, quando eu cheguei, que aqui ao lado é o mercadinho.
Aí, quando eu vi no vídeo, do outro lado é a Câmara de Dirigentes Lojistas. Se esse espaço não resiste, aqui vira uma farmácia, vira um mercado, vira um açougue e não tem memória. Então, a resistência desse espaço, enquanto espaço de memória, de história, de cultura, é fundamental. Afinal de contas, a nossa cultura é construída por isso, é construída pelas identidades e pelo conjunto de saberes de um povo. E aqui está um conjunto riquíssimo de saberes. Mas isso não basta. O desafio que nós temos não pode ser limitado aos espaços, às paredes. Ele precisa tomar conta da sociedade. Ele precisa estar presente nas consciências. E aí, fazendo um novo paralelo, e eu estava conversando um pouco antes com Pedro e Neto, e eles me falaram quanto a imagem de Antônio Conselheiro foi desconstruída e ainda é na comunidade. E aí, depois, visitando o corredor, aquela exposição no corredor, Neto também me contou da censura que houve no ano passado, no período eleitoral, por conta de expor justamente esse paralelo entre os tempos, o quanto os jornais da época traziam como abordavam a questão sobre Antônio Conselheiro e como vieram, né, como isso se refletiu num passado recente, felizmente passado no Brasil, naquele governo que eu não gosto nem de falar o nome, porque coisa ruim a gente não tem que botar na boca. Mas quando eles atacam a cultura, as universidades, a educação, assim como fez o nazismo, não é por acaso. Atacar esses setores é atacar a consciência do povo, é atacar o nosso senso crítico, é atacar a nossa capacidade de pensar. E quando eles censuram uma exposição, é porque esse pensamento é esse mesmo, ou é do jeito que a gente quer ou não tem. A história tem que ser contada a partir de como as pessoas acham que é conveniente. Nós sabemos que não é assim, né, professor? A história, para o bem, para o mal, precisa ser contada, ensinada, e dela resultar muita reflexão e novas atitudes. E quando eu falo de nós termos esse desafio que é esta paredes, essa casa que tome conta de Quixeramobim, de Canudos, de Rio Pardo, do Ceará, da Bahia, de São Paulo, do Brasil, o nosso desafio é com a educação. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nós só conseguiremos, porque hoje, mais do que nunca, é difícil nós atrairmos a atenção, sobretudo da juventude, a partir até de um papo como esse que nós estamos fazendo, leve, com conteúdo, ou de livro, ou de alguma exposição. A informação, a era da informação pelo celular, sobretudo, é de uma informação muito simplificada, muito vazia e muito alienante. Acaba servindo, muitas vezes, para facilitar esses caminhos da alienação que levam a uma certa apatia coletiva que tira qualquer poder de reflexão das pessoas. Isso é estratégico, isso não é por acaso, tudo é uma estratégia. Então, se é essa estratégia, nós temos que ter uma estratégia também nessa reconstrução que foi tão bem dita aqui por Luísa, nesse momento de refundação democrática e cultural que o Brasil vive. Nós precisamos, professores, está aqui também o secretário de Canudos, a partir da educação, falar mais sobre as revoltas populares, falar mais sobre Canudos, sobre a revolta de Malê, sobre a revolta dos Búzios, contar essa história, contar a história destes heróis como Antônio Conselheiro, para causar uma nova consciência, para causar novos patamares, novas bases para uma formação da sociedade que jamais permita qualquer tipo de retrocesso democrático, que jamais permita qualquer tipo de exclusão, de opressão, e que nós consigamos com isso, e eu concluo dizendo isso, a partir desses ideais tão atuais de Antônio Conselheiro, construir uma nova sociedade. O desafio é muito grande, mas a gente tem que estar desafiado cotidianamente, quando levantamos da cama todos os dias, a fazer uma sociedade em que os valores democráticos, esses ideais de liberdade, de justiça social, de acesso a direitos, movam o nosso agir na construção
mais simples que pode acontecer. Às vezes não precisa ser com o microfone falando para dezenas, centenas ou milhares de pessoas, ou a partir do lugar que nós estamos como secretários, eu, Luísa, sobretudo Neto, que é secretário do município, desse lugar de uma liderança política, institucional. Mas no contato com uma única pessoa a gente faz a diferença, muitas vezes. Então, que nós tenhamos essa consciência e esse desafio de o quanto essa mudança, que felizmente, por muita luta, por muita consciência, nós conseguimos virar uma página muito triste na história do Brasil, mas o desafio não está dado, não está encerrado, não acabou, sabe? Começou, apenas começou. E ele só continuará e se fortalecerá se nós conseguirmos, de fato, uma nova construção de consciências no Brasil, que é com diálogo, que é com escuta, que é com afetividade, muitas vezes, com capacidade de ouvir o diferente, esperar ele falar tudo o que ele pensa, por mais absurdo que seja, para depois iniciar um diálogo que tente criar pontos de interlocução para conseguir ir mudando isso, porque esse desafio não é fácil. Se criou uma geração de pessoas assim, que só olha para frente e acredita nos piores absurdos, como se aquilo fosse verdade, nesse processo de alienação coletiva, que para enfrentar nós temos que ter essa tática de conseguir tocar nos corações, nas mentes, nas consciências humanas, a partir de um exercício que pode ser bem trabalhoso, mas que com certeza é um compromisso que nós precisamos ter com a humanidade. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, é uma honra convidar a todos e todas para que nós possamos estar juntos, fazendo isso aqui já em nome da Bahia de Canudos, pedindo licença aqui a Roberto e a Lequinho, estarmos juntos em Canudos em outubro. E o que se inicia aqui é uma parceria, esse protocolo de intenções que eu e a secretária Luísa vamos assinar, ele, digamos que Antônio Conselheiro é a nossa testemunha inspiradora desse momento, mas esse protocolo não se restringirá a Antônio Conselheiro, a todo o trabalho que precisa ser feito para essa preservação, a salvaguarda dessa história, dessa memória. É um protocolo de intenções de trabalho conjunto, entendendo a complexidade dos desafios que nós temos e como a colega falou aqui, na necessidade de nós construirmos cada vez mais pontes e não muros. Nós temos que derrubar muros e construir cada vez mais pontes. Nós estamos construindo aqui uma ponte muito importante de integração para a preservação da nossa memória e para a valorização das consciências humanas e das lutas que dignificam os lugares que nós estamos. Então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos juntos. Muito legal. E aí, para a gente formalizar esse momento, né, eu gostaria de pedir a ajuda da nossa equipe para trazer uma mesa que está aqui do lado, Sara, para nos ajudar, para formalizar, para ficar bonito na foto, secretária. Mas já pedi para todo mundo aqui ficar de pé, porque a gente vai, nesse momento, assinar um protocolo de intenções que tem por objetivo a conjugação de esforços da Secretaria de Cultura do Ceará e da Secretaria de Cultura da Bahia, com o objetivo de promover a troca de experiências, bem como a promoção de ações conjuntas relacionadas ao desenvolvimento das políticas culturais, bem como a proteção ao patrimônio cultural. Ele tem o intuito de agregar valores com a participação de uma ampla rede de parceiros, a fim de aprimorar sua missão junto à sociedade, tendo as principais instituições culturais dos dois estados como parceiros na realização de suas ações e tendo como desafio a difusão da diversidade cultural brasileira e a garantia do direito à cultura, promovendo o acesso à informação e à produção do conhecimento, através, presidenta Nayara, da criação e implementação de um comitê intergestor para a operacionalização do presente instrumento, que tem como objetivos a realização de diálogos técnicos entre os partícipes em relação ao desenvolvimento de políticas culturais entre o Ceará e a Bahia, promoção de ações integradas entre os equipamentos vinculados à rede pública de espaços e equipamentos culturais da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, a REC, e de equipamentos culturais vinculados à Secretaria da Cultura da Bahia. E o fortalecimento das ações de salvaguarda da memória de Antônio Conselheiro de Canudos, através de formação artística e cultural, da produção e difusão de conhecimento em torno das artes e da cultura, contribuindo para o desenvolvimento cultural dos estados, em especial nas cidades de Quixeramobim e Canudos,
Quixeramobim no Ceará e Canudos na Bahia, em atividades já realizadas com esse objetivo, como o Conselheiro Vivo, realizado nos meses de março, e a Romaria de Canudos, realizada nos meses de outubro de cada ano, respectivamente. Então, convido agora a secretária Luísa Sela e o secretário Bruno para assinarem, formalizando esse protocolo de intenções entre os estados de Ceará e Bahia, formalizando esse dia histórico que celebra Antônio Conselheiro, a memória de todo o povo de Canudos e do Belo Monte. Momento histórico para os estados, para o Brasil. Então, nesse momento, assina um protocolo de intenções do secretário Bruno e a secretária Luísa. E aí, eu queria convidar o professor Neto Camurim e também o Roberto Gama. Eu não sei se o João Batista está aqui também. E também a Nayara, para testemunharem, né, esse momento e assinarem um documento. Também a Ana Paula, de São José do Rio Pardo, que está integrando também esse momento, para que a gente possa referendar esse dia histórico para todos nós da Bahia, do Ceará e do Brasil. Chama Zé, venha, por favor, também, professora Maria José Damasceno, formalizar aqui esse instrumento como testemunha. Sim. Professor Mazé, que amanhã receberá a comenda Antônio Conselheiro no plenário da Câmara Municipal de Quixeramobim. Pedir para vocês assinarem, fazendo esse registro. Vai lá, Neto Moraes. Então, a gente vai dar sequência a essas assinaturas, mas eu também queria aproveitar o ensejo para convidar aqui, também para um momento muito especial, já pedindo para que todo mundo, né, fique atento, a vereadora Ana Edna Leitão, né, para ficar aqui mais próxima também da mesa, também para, né, assinar esse instrumento, mas também porque é de autoria da vereadora Ana Edna Leite Leitão. Já peço para ela se aproximar aqui ao lado da secretária Luísa Sela. É de autoria dela o decreto legislativo número 002, de 2 de março de 2023, que concede, de forma muito honrosa, a comenda Antônio Conselheiro à secretária de Cultura do Estado do Ceará, a senhora Luísa Sela de Arruda Coelho. Vou fazer aqui uma leitura da biografia da Luísa. A Luísa é cearense, formada em psicologia. Ela possui mestrado em saúde da família, ambas pela Universidade Federal do Ceará, em especialização em arte e terapia, pelo Instituto Áquila. Desde 2014, ela tem atuação no campo das políticas culturais, direitos humanos e cidadania, e exerceu a função de diretora de direitos humanos da Rede Cuca, Fortaleza, e do Instituto Dragão do Mar. Assumiu a diretoria de cidadania cultural, dirigindo o Centro Cultural do Bom Jardim e coordenando projetos importantes como Praças das Artes, e assumiu também a presidência do Instituto ECOA, em Sobral, e entre os anos de 2019 e 2022, exerceu o cargo de secretária executiva da Cultura no governo do Estado do Ceará, assumindo ao longo deste período a coordenação da Lei Aldir Blanc no Ceará. Também fez parte da equipe do Consórcio Nordeste e, atualmente, o que nos alegra muito é a secretária da Cultura do Estado do Ceará. Vou passar a palavra para a vereadora Luísa Sela, para a vereadora Ana Edna, que vai falar sobre a Luísa, mas dizendo, Luísa, que Aristóteles dizia que das homenagens, muito mais importante do que recebê-las é merecê-las, e você merece. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ana Edna, como já foi colocado, sou vereadora aqui do município de Quixeramobim. Estou muito honrada de estar aqui representando a sociedade de Quixeramobim e falar para a secretária que essa comenda foi proposital. Na semana que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, gostaria que a presença de Vossa Excelência nesse recinto servisse de inspiração para todas as mulheres de Quixeramobim, para que elas possam ocupar os espaços de poder existentes em nossa sociedade, seja na política, seja na gestão, como é exemplo aqui da senhora e de tantas outras. É uma honra ter mergulhado muito da história de Antônio Conselheiro, é uma honra ver todo mundo aqui prestigiando, os convidados aqui presentes, uma festa linda. Gostaria de agradecer em nome da sociedade de Quixeramobim, dizer do nosso agradecimento por esse reconhecimento. Gostaria de parabenizar o Pedro, que é um jovem atuante, que tem assim, conseguido fazer um trabalho brilhante ao lado do Neto também, um trabalho de formiguinha, que a gente vê o quanto cresceu em Quixeramobim. Nós temos muito
muito o que agradecer a você, Pedro, por ser essa pessoa tão inquieta, que consegue costurar parcerias inimagináveis, né? Que eu, com política, muitas vezes não consegui. Parabéns, é um filho de Quixeramobim, gostaria muito de agradecer a Deus pela minha vida, pela vida de todos vocês e pela vida especial dos nossos 2 secretários, que é a Luísa e o nosso secretário da Bahia, que Deus proteja da sua viagem de volta. É um prazer estar aqui, fazendo essa colcha de retalho, emendando a história, que é essa história que foi tão bem vivida lá na Bahia, mas que teve o embrião aqui em Quixeramobim e que é um complementando ao outro. Então, muito obrigado, é um prazer. Muito obrigada a todos vocês. Só rapidamente, né, que eu imagino todo mundo já com fome, né? Mas lhe agradecer, vereadora Edna. Assim, eu costumo dizer que quando a gente recebe comendas, né, homenagens, um reconhecimento, a gente, em primeiro lugar, agradece, né, e compartilha com todas as pessoas que fizeram parte, né, da caminhada, até se chegar aqui, na caminhada também para frente, porque todas as construções, né, ali as responsabilidades que se assumem, elas são partilhadas, né, e elas são fruto de um trabalho muito coletivo, mas costumo dizer também que aumenta a responsabilidade, né, porque a partir do momento em que a gente tem ali um reconhecimento de um trabalho feito, né, e de uma atuação dentro de um campo, né, no meu caso, do campo das políticas culturais, isso aumenta a responsabilidade de continuar dedicando também, não é, o meu tempo, energia, capacidade de trabalho, não é, a construir e a ter um esforço, né, de tecer também, porque fazer política é isso, né, de construir essas relações para... Eu gosto muito de fazer as coisas. Eu digo, às vezes, a exposição, né? E às vezes isso tem algumas. Eu não sou uma pessoa tímida, mas tem algumas coisas que que me deixam envergonhadas, né? E às vezes a exposição é uma coisa que eu tenho trabalhado, né? Porque eu gosto mesmo de fazer as coisas. Eu gosto de fazer as coisas acontecer, fazer as coisas darem certo, construir política, né? E coisas que possam ter ali um impacto, né, positivo na vida do nosso Estado, na vida do nosso país. Então, eu lhe agradeço muito pela homenagem, pela comenda, é linda, né, e compartilhar com vocês também que, para mim, isso é eu me sinto honrada e feliz pelo reconhecimento e aumenta a minha responsabilidade. E o meu compromisso aqui com Antônio Conselheiro, com todo o protocolo, com a cidade de Quixeramobim, do Sertão Central, e saibam que o que depender de mim, eu estarei dedicada integralmente a fortalecer as políticas culturais aqui no nosso estado. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. Antes da gente encaminhar, só a professora Mazé pediu aqui a fala. Tia Mazé, vou passar aqui a palavra para a senhora, pedindo para a gente limitar aqui o tempo, que o Leque 1 também quer fazer uma fala, e a gente está todo mundo já partindo para outros compromissos. Bom dia a todos. O que eu ia falar, eu já não vou falar, mas eu prefiro fazer uma pequena homenagem, porque a nossa secretária colocou muito bem que a cultura e a educação devem caminhar juntas. Então, eu quero parabenizar o Pedro por toda a coordenação desse trabalho e vou declamar uma poesia da minha autoria, que eu gostaria que todos refletissem bem o que eu vou falar. Tudo que influenciar impressões de qualquer jeito faz você se educar, faz você sentir-se gente. Para que haja educação, tem que haver transformação, plasmar, estimular, para fazer recriação de uma cultura de classe, tem que sair do instrutivo para o mais amplo objetivo. Educar não pode ser trabalho unilateral, onde haja uma cultura só de estrutura pessoal. A tarefa de educar precisa ser polivalente, globalizante e abrangente. Só os que não têm visão de mundo vê só na escola o ensino da educação. Ela vive solta entre os homens, é na vida que se encontra educação. Muito obrigada.
Muito bem, tia Mazé. Tia Mazé faz parte, né, desse grande momento que Xeramobim vive, porque é precursora também dessa luta e da memória de Antônio Conselheiro. Não à toa, amanhã, secretária Bruna, ela vai receber a comenda de Antônio Conselheiro, assim como a secretária Luísa Sela. Muito bem. Agora eu vou passar para o Lequinho também ao mesmo tempo, da tia Mazé, fica à vontade, meu amigo. Ou menos, mas assim, é impossível a gente entrar nessa casa e não vir aquela força de dentro da gente, né? E ter que falar, a gente não pode voltar engasgado, sabe? Então, como sempre, é sempre um prazer a gente estar em Quixeramobim, né, com essa comitiva, com esses bastidores, que é complicado, pelo Igor sabe muito bem, a gente articular e trazer de forma mais autêntica a nossa cidade, de forma mais transparente a nossa cidade, né? E falando da nossa institucionalidade, você vê que a gente sai de Canudos, olha que força ter o Conselheiro Vivo, a gente sai de Canudos, da Bahia, para me vir encontrar o meu secretário de Cultura da Bahia, que já tinha me encaminhado várias vezes, e, enfim, encontramos Bruno e trocamos algumas ideias, mas sabendo que nossa secretaria hoje em Canudos é uma secretaria autêntica, né, que traça esses laços institucionais, respeitando as instâncias, tanto o Ministério, como secretarias estaduais, como município, e estamos, sim, fazendo ações para que fomentem de forma legítima a nossa cultura, a nossa ancestralidade, potencialidade, a nossa pluralidade e, acima de tudo, a ligação entre as outras secretarias, né? E falando de educação, e aí eu quero externar o nosso prazer em ter hoje uma Secretaria de Cultura que trabalha lado a lado com a educação. A gente foi implantado, ano passado, um projeto chamado Cultura E, que é Cultura e Arte Educativa, que está envolvendo todos os jovens com conhecimento da arte, da cultura, das expressões artísticas nas escolas. Envolvemos o ano passado praticamente quase 5.000 alunos, né, com conhecimentos. E esse ano nós estamos laçando comunidade por comunidade, trazendo o conhecimento da arte, da poesia, da cultura, dos movimentos populares, sociais, socioculturais de cada comunidade e levando a sede com intercâmbios culturais, no sentido de que transformar a pluralidade dos Canudos, que está ali escrito que Antônio Conselheiro disse, eu não morri, amanhã terá 10 Canudos e depois terá 100 Canudos. Em Canudos, no próprio Canudos, já tem mais de 200 Canudos. Muito obrigado. Então, pessoal, a gente já vai encerrando essa atividade da manhã. À tarde teremos atividades em diversas escolas. Estamos recebendo aqui, secretários, todos os autores dessa exposição Tramas de Belo Monte. Aqui a Simone Barreto está aqui conosco, o Danilo Patrício, que é curador da exposição, e todos eles estarão juntos às 18 horas fazendo uma mediação especial da exposição Tramas de Belo Monte. Na sequência, teremos uma roda de conversa com a presença do deputado, líder do governo no Congresso, José Nobre Guimarães, ele que é aqui de Quixeramobim, conterrâneo de Antônio Conselheiro e de todos nós, e em seguida teremos um show com o Matheus fazendo rock, programação toda aqui da casa de Antônio Conselheiro. Vamos juntos até o dia 13. Muito obrigado. Fazer uma foto aí, né? Muito bem. Tia Mazé, tirar a foto, não mais nós.